Boa tarde, agradeço o convite. A minha exposição, como eu não tenho partido político favorito, nada disso, o meu interesse são as discussões da República, do Brasil, de uma forma de organização que eu penso que seja melhor para o Brasil, porque eu sigo, a minha visão de mundo é aquela que vem do século passado, né? Do século XX, dos grandes debates que o Brasil teve nos anos 30, 40, 50, 60, em que era muito viva essa discussão sobre o futuro do Brasil, né? Era muito presente essa ideia de Brasil, país do futuro, tal. Então eu parto muito desses pressupostos, de uma visão de Brasil muito crítica, porque o Brasil tinha um grande pensamento crítico, perdeu, né? Ao longo da história mais recente, as últimas décadas, não é um problema de alguns anos, mas de décadas, perdeu-se a criticidade. Ficou muito uma análise chapa branca. Chapa branca é uma expressão lá dos anos 50 também, que se deu àqueles que faziam um discurso oficial, porque os carros oficiais naquela época tinham chapa branca. Quem criou essa expressão foi um partido político muito ativo na época, que eu imagino se ele tivesse hoje como é que seria, que era a União Democrática Nacional, a UDN. Ou seja, então a minha visão é minha, não significa que vocês têm de concordar, a crítica é sempre geral, é qualquer partido político, qualquer posição política, a qualquer político, não tenho preferência por ninguém, eu quero que o Brasil seja muito diferente do que ele é hoje, então eu parto desse pressuposto, e aí as críticas são dirigidas sempre a todos, é dessa forma que eu fiz sempre a minha participação mais recente nos debates, recente eu falo dos últimos 20 anos, e o meu objetivo sempre foi no campo da educação. Trabalhei muitos anos no ensino fundamental, no ensino médio, e depois, durante 3 décadas, na universidade pública. E trabalhei dos dois lados, e tive dos dois lados, né, como aluno e como professor. E aprendi muito, e sei a realidade concreta da sala de aula, que eu acho que é uma grande questão, quando eu vejo discussões sobre educação no Brasil, é a questão de se a pessoa vivenciou o que ela está falando. Porque é muito fácil eu propor mudanças no campo da educação, as mudanças de currículo, quando eu não vivo o cotidiano da sala de aula, né? Aquela pessoa nunca teve uma relação com o aluno na sala de aula. Então, o Estado de São Paulo, eu acompanhei muito desde o final dos anos 70, do século passado, alterou, no meu campo é a história, diversas vezes o currículo de história. E eu ficava pensando, cada proposta que era apresentada, se a pessoa vivenciou aquilo na sala de aula. E tinha propostas absurdas que tinham sido alteradas. Eu lembro uma delas que quebrava com toda a ideia da cronologia da história, né? Então, era eixos temáticos. Então, o sujeito ia estudar o aluno, o rio Amazonas, o rio Amarelo na China, o rio Nilo no Egito. Pô, é fácil para o professor chegar na sala de aula e passar por momentos históricos os mais radicalmente distintos, né? E fazer com que o aluno compreendesse aquilo. Então tinha propostas que eu falava assim, mas quem é que fez isso? E pior, o Estado de São Paulo tem um efeito de influenciar muito os outros estados do Brasil, né? Especialmente no campo da educação. Aí os outros estados copiavam por São Paulo. E aí tinha aquelas propostas absurdas, tal. Eu acompanhava muitos livros didáticos, porque a gente é obrigado a adotar naquela época, ao menos adotava os livros didáticos, e os livros didáticos de história eram muito ruins. Eu, quando estudei em Priscas Eras, quase que na pré-história, quando eu fui aluno do primário de ginásio e do colegial, os livros de história eram pavorosos, tal. Eu estudei por um livro do Borges Hermida, que era uma coisa horrorosa. Até hoje eu guardo coisas absolutamente inúteis, e as importantes eu não estavam no livro. E aí o Brasil foi mudando nos anos 70, a partir da segunda metade da década de 70, os manuais de história foram melhorando. Mas aí caiu-se num panfletarismo, na década de 80 e 90, muito grande. Eu digo isso para vocês porque, quando eu fui ler, o ano passado, se não me engano, a Base Nacional Comum Curricular, o ano retrasado, na verdade, perdão. Aí, quando eu fui ler aquilo, eu falei, não é possível que isso vai ser adotado no Brasil. Eu escrevi vários artigos, na época eu estava colaborando sempre para o jornal o Globo, e onde eu estava também na TV e no rádio, eu falava sobre a Base Nacional Comum Curricular, e mostrando que era um absurdo tudo aquilo, né? Que era um negócio assim, desastroso, e que o ministro da Educação de então, que era um rapaz que era filósofo até, ele não devia ter lido aquilo, porque a nossa Base Nacional Comum Curricular de História, nós estudávamos em História do Brasil todas as civilizações indígenas e
e a questão dos africanos no Brasil, que é importante, não digo que não seja, dos descendentes de africanos, mas desaparecia toda a história do Brasil. A história geral não tinha, por exemplo, não tinha reforma religiosa, contra-reforma católica, não tinha revoluções inglesas do século XVII, não tinha revolução francesa, não tinha revolução industrial, não tinha o século XIX europeu, não tinha nada. Eu falei, nem o Mao Tse-tung na China teria tido coragem de fazer uma reforma como aquela. Eu falei, acho que alguém não leu. Eu achei que estava lendo errado a proposta que estava disponível no site do MEC, né? Aí era um absurdo. Aí eu escrevi, o pessoal fez um barulho também, e aquela base nacional comum curricular, ainda quando era o Mendonça Filho, se não me engano, ministro da Educação, passou por algumas alterações, né? Depois com o que sucedeu, que é o atual secretário de Educação de São Paulo, mas as propostas de educação são sempre muito ruins, né? Que são de pessoas que não vivenciam a sala de aula, diferentemente do que ocorreu nas décadas de 40 e 50, por exemplo, ou mesmo retroagindo em épocas politicamente sombrias, a década de 30, mas que tinha reforma, teve várias reformas educacionais, mas de pessoas que conheciam a sala de aula, com todos os problemas daquelas reformas dos anos 30, mas eram pessoas que vivenciavam a sala de aula. E nós fomos perdendo, com o passar do tempo, acho eu, não sei se vocês concordam, fomos perdendo, quem exerce funções de secretário ou de ministro, pessoas que conheçam a sala de aula. Bem, chegamos a um ponto, limite, mais recentemente, que nós tivemos um ministro da Educação que não falava português. Quer dizer, é uma coisa incrível, é uma coisa fantástica, ele não falava português, ele falava uma língua aparentada, uma espécie de dialeto, né? Ele não falava português. Quer dizer, como é possível ter um ministro da Educação que não fala português? É inacreditável, que não conhecia a história do Brasil, que não conhecia o Brasil. Como se nós não tivéssemos quadros educacionais competentes para ocupar aquela função. É inaceitável. E nós não temos o ministro da Educação mesmo. Nós tivemos o Capanema, Gustavo Capanema, ficou 11 anos ministro, de 34 a 45. Ele tinha como chefe de gabinete o Carlos Drummond de Andrade. Olha a mudança dos tempos, olha a mudança dos tempos. Aí tivemos, mais recentemente, um senhor que não falava português, e agora tem o que fala português e fica dançando com guarda-chuva, grava vídeos, parecendo Gene Kelly, né, cantando na chuva. Quer dizer, é um negócio assim absurdo, e já tivemos outros absurdos recentemente. Nessa década, nessa segunda década do século XXI, a gente tem um que estava com computadores de $100, cadê o computador? Né, daquele que usava bigode, aquele ministro que desapareceu, por sinal, aqui de São Paulo, deputado estadual, foi deputado federal, foi senador, tinha um computador de $100, que até hoje nós estamos esperando, cadê o computador? Então tivemos de tudo um pouco, né? Num samba, como dizia uma expressão do Stanislau Ponte Preta, o Sérgio Porto, grande humorista carioca da década de, faleceu nos anos 60, que era o samba do crioulo doido, aquela ideia daquela mistura, daquela bagunça no campo educacional. Nós não temos projetos nem de curto prazo, quanto mais projetos de médio e longo prazo no campo educacional. Nós somos um país que temos mais de 30 milhões de analfabetos funcionais e achamos isso absolutamente natural. Ninguém fica indignado, né? Bem, a capacidade de indignação o Brasil perdeu de há muito, né? Imagina o número de analfabetos funcionais. Quando você pega as pessoas, você tenta conversar, eu vejo isso, eu tenho contato diário com pessoas de várias classes sociais, de vários estados, por onde eu passo, é inacreditável a dificuldade que as pessoas têm de exprimir o seu pensamento. As pessoas não conseguem escrever, né? Então, como é possível, por exemplo, fazer a relação educação e economia, com tantos analfabetos funcionais, você qualificar a força de trabalho? O índice de produtividade da força de trabalho brasileira é muito baixa, mas é muito baixa por quê? Porque o nível educacional é muito baixo, né? E é um negócio assim inaceitável. A gente percorre o Brasil, você vê situações tenebrosas, né? E o país não fica indignado. Nenhuma campanha presidencial, a educação é o eixo da campanha. Se vocês observarem, ninguém fala em livro. Nós somos um país que não fala em livros.
Passou vários presidentes nesse século, por exemplo, para não ir a outros, para ficar no século XXI, que não queriam saber de livros. Um deles falou que preferia correr na esteira do que ler, né? Inclusive agora ele deve poder ler, porque tem uma esteira, mas ele está preso. Agora, é uma coisa assim inacreditável. Quer dizer, você fala assim, nenhum presidente pega um livro, sequer para disfarçar. Podia colocar embaixo, aprender por osmose, tentar disfarçar, né? Mas nem isso, eles não falam de livros. Aí vocês vão dizer assim, mas em todos os países são assim. Não é em todos, pode tirar o cavalo da chuva. Eles não falam, não tem amor pela leitura, não se constrói bibliotecas. Nós somos um país que não tem bibliotecas. As nossas maiores bibliotecas sediadas em São Paulo e no Rio de Janeiro são pífias, né? Você vai ver o que tem de acervo, é uma piada. Então nós não temos, e aí alguém vai falar assim, mas ninguém se interessa por biblioteca. Londres construiu uma grande biblioteca, Paris, Bogotá, há cerca de 15 anos mais ou menos, aqui na Colômbia, construiu uma grande biblioteca. Nós não temos bibliotecas, ou quando constrói é uma coisa pocket, né? Nós não temos museus. Como é possível ter educação sem museu? Ninguém fala nada. As pessoas acham natural, não tem museu. Ou acham os museuzinhos de São Paulo grandes museus. O MASP é um pocket museu, é um museu de bolso. É piada falar que é o maior museu da América Latina, é mentira. Que maior museu? Vai em Buenos Aires, tem museu maior. Que maior museu? Aquela é uma piada. Tem alguma coisa boa? Tem. Mas o acervo é muito pequeno. E nós temos museus sem acervo. Na avenida, acho que é Cidade Jardim, em São Paulo, quem vai ao MUB, que é um museu brasileiro lá de escultura, não tem acervo. Tem o prédio, tem o diretor, mas não tem o acervo. Mas isso é um detalhe, não tem acervo. Não tem o acervo, o museu sem acervo. Tem o Museu da Casa Brasileira. Vocês já foram? Eu ia uma época, porque eu estava envolvido num projeto chamado Museu de História do Estado de São Paulo, lá na Rua do Gasômetro. Se vocês passarem lá, tem a placa, não tem o museu, mas já tem a placa, que é um avanço, né? Gastou-se uma fortuna lá. Em valores atualizados, por baixo, 130, 140 milhões de reais. Né? O museu está pronto, é um museu virtual enorme, é a Casa das Retortas. Atrás foi construído um prédio, que seria a Memória Social e Política de São Paulo. O museu é um museu virtual que começa a contar a história de São Paulo, do Estado, que era muito maior do que hoje, né? Da antiga capitania, se fosse puxar o fio da história, desde a chegada do Martim Afonso de Souza, etc., tal, 1532, e a partir dali você tem 3 níveis, tal. O Museu Fantástico está todo pronto, nunca foi inaugurado, nunca foi, parou em 2009 para 2010, quando houve mudança no governo do Estado, e não se inaugurou. E o acervo todo recolhido, contando toda a história do Estado, né? Toda a construção, afinal o Estado de São Paulo, em certo momento, ele é muito grande, ele vai diminuindo, né? Vem o momento da independência, já é menor, aí depois vem a separação do Paraná, etc, etc, etc. Não se tem um museu de história digno do nome de história do Estado de São Paulo. Não há nenhum museu, nem um museu da capital, porque em São Paulo se fala sempre da história da cidade. A cidade asfixiou o interior. Então é como se o interior não tivesse história, né? E é uma grande história. E a história de São Paulo, eu escrevi, fiz uma série até para a TV Cultura, achando que aquilo podia ajudar o museu, não ajudou nada. Passou na TV Cultura várias vezes. É uma série de 2010, chama Histórias da História de São Paulo. Na verdade é com base num livro meu chamado Breve História do Estado de São Paulo. E tinha 2 episódios que foram filmados, mas acabaram não sendo montados, tal. Aquilo fazia parte de um grande projetão, né? Que era esse projeto de fazer com que as crianças do Estado de São Paulo, os alunos, os adolescentes, conhecessem a história do Estado de São Paulo. Porque em vários estados você tem história regional, tem no Rio Grande do Sul, tem em Minas Gerais, tem na Bahia, em São Paulo não tem. E era mostrar a grandiosidade do estado, discutir como é que foi a formação. Quer dizer, é um estado que tem uma particularidade muito única, o estado de São Paulo, que tem regiões que elas se transformam ao longo do tempo. A decadência vem depois superada outra vez
pelo crescimento, pela renovação, pelo desenvolvimento. O Vale do Paraíba é clássico nisso, né? Você tem o período do café, cidades mortas, depois desenvolvimento da ciência e tecnologia no mesmo espaço. Então tem características muito especiais. Então tudo isso era uma ideia para voltar a discussão para a sala de aula. O museu não era só um museu para estar lá, para as pessoas visitarem, mas era vincular o museu ao ensino, como nos outros países. Você visita qualquer país, está cheio de escolas visitando os museus. Eu estudei uma época no México e o que me chamava a atenção era o número de escolas visitando os museus. Quer dizer, um museu era uma coisa viva. Aqui museu tem um sentido negativo. Antigamente as pessoas falavam, isso daí parece um museu, no sentido pejorativo, né? Quer dizer, a gente não consegue ter cultura. Nós somos um país que não tem cultura hoje. É um horror, né? Nós não temos presença no mundo. E não adianta esconder, porque tem gente que quer resolver o problema escondendo o problema. Nós temos de falar do problema. A cultura brasileira hoje é um zero à esquerda no mundo. Nós não importamos nada. Se o país fechar as portas, ninguém vai perceber culturalmente no mundo. E nós já tivemos importância no mundo. A década de 50, do século passado, nós tínhamos importância no cinema, na arquitetura, na literatura, na música, etc. Para não ir muito longe. Hoje nós não temos importância nenhuma. Essa que é a realidade. E por quê? Aí que nós temos de discutir. Nós temos de fazer uma autocrítica, falar do problema, identificar o problema e buscar uma forma de superação. Por que nós chegamos numa situação tão medíocre como nós vivemos hoje, né? Hoje, o exemplo cultural é a Anitta, né? Anitta virou exemplo de cultural e econômico. Aí você pega aquelas letras fantásticas, né, maravilhosas, poeticamente, o papel das mulheres, e ninguém protesta. Todo mundo, o Vai Malandra é um dos grandes momentos da literatura brasileira contemporânea, né? Esse é o Brasil é o da Anitta. Quando eu falei isso, uma vez, um pessoal ficou furioso onde eu trabalhava, porque tinha uns ricos que anunciavam lá, que não gostaram, que eu falei que a elite é rastaquera. A elite brasileira é rastaquera. Rastaquera é uma expressão que nasceu na França no século XIX. Curiosamente, ela é usada a primeira vez numa opereta do Offenbach, chamada Vida Parisiense. Essa opereta lá mostrava um personagem chamado O Brasileiro. Era um personagem, ele chamava-se O Brasileiro, no meio da ópera. E o brasileiro era um sujeito rico, muito rico, cheio de dinheiro e diamantes, e que sempre era enganado para as mulheres que se apaixonavam rapidamente por aquele fazendeiro e minerador, tiravam todo o dinheiro dele, os amigos que ele conquistava rapidamente, e ele voltava para o Brasil, ganhava mais dinheiro, voltava, era enganado em Paris, né? Pelas mulheres que se apaixonavam por ele, que era maravilhoso, etc., tratar os diamantes, né? O dinheiro, e assim sucessivamente. Então ele era o sujeito vulgar, medíocre, tinha dinheiro, mas era vulgar, era medíocre, não tinha educação. Aí nasceu a palavra em francês, rastaquera, que é referência ao brasileiro do Offenbach, da opereta tal, a Vida Parisiense. E que depois chegou à língua portuguesa como rastaquera. A elite brasileira é rastaquera. É isso. A elite do século XX, em 1922, um membro da elite paulista, Paulo Prado, financiou a Semana de Arte Moderna. Se fosse hoje, em 2019, ia financiar a Anitta, Jojo Todinho, a Valesca Popozuda. Não era o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, nem nada disso, né? É isso, porque eles são medíocres. Eles convidam para suas festas de casamento essas figuras, né? E os filhos são medíocres também. Agora a moda da elite é escola bilíngue. Então ele é ignorante em inglês e português, né? Porque em duas línguas, ele é bi-ignorante, né? Então, e é caríssima a escola, 10 mil reais, 12 mil para uma criança, 12 mil. Aí uma delas eu fui perguntar, 8 anos, você está escrevendo? Ela não conseguia escrever o nome. 12 mil por mês, em duas línguas. É isso que tem. Então nós temos o andar de cima, a elite, aquela elite econômica, medíocre. Aquela que quando viaja ao exterior, ela quer comprar, ela quer shopping. Se você falar um museu, ela fala, que é isso? O que você está pensando de mim? Né? Eles querem gastar, mostrar muita riqueza, muita mediocridade, odiar a cultura e odiar intelectuais. E o pior, quando isso invade a política.
quando isso invade a política. E o exemplo não falta no Brasil. Se eu só for pegar 20 e 30 anos do Brasil, não só o Brasil de 19, é incrível a mediocridade. As pessoas não conseguem falar. Nós tivemos uma presidente que não acertava 2 frases. Você tentava ouvi-la, eu fazia uma cara de sério para entender, eu fazia tudo para entender, levava a sério. Tentava entender, não entendia. Agora temos um que diz que a gente deve defecar um dia sim, um dia não, para proteger o meio ambiente. Você percebe onde nós estamos? Uma não conseguia articular 2 frases. O outro quer proteger o meio ambiente, defecando um dia sim, um dia não. Maravilhoso, né? Fantástico. Como é que o Brasil resiste? E nós resistimos, isso que é incrível. Somos, apesar de tudo isso, a 8ª economia do mundo. Isso que é milagre. Aqui é milagre mesmo. Como é possível ser a 8ª economia do mundo com esses, né? Ou com essas? É um negócio assim inacreditável. E eu fico passando momentos da história do Brasil, tentando estudar, olhar, compreender no sentido histórico, não é compreender no sentido vulgar, né? Entender o momento histórico, as forças sociais, por que nós chegamos? Porque a pergunta que eu faço todo dia e não tenho resposta, é por que nós chegamos nessa situação? Por que nós poderíamos estar num outro patamar? Nós estamos há 4 décadas patinando. 4 décadas. A época dourada do Brasil é de 30 até 80. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. O Brasil resolveu coisas fantásticas, como por exemplo, especialmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, até final dos anos 70, o maior deslocamento populacional no mundo ocidental foi no Brasil. O deslocamento Nordeste, Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, região metropolitana e interior, e oeste do Paraná. O oeste do Paraná era uma área de fronteira agrícola. Foi a grande imigração nordestina. Eu estudei, escrevi sobre isso e tal, que é uma coisa fantástica. Como é que milhões se deslocaram e aquilo não representou um problema social aonde eles chegaram? E lembre-se, os clássicos da literatura dos anos 30, todos terminam da mesma forma. Como é que termina? Migrando para São Paulo. Como é que termina o Vidas Secas? Assim a Vitória falando para o Fabiano, aqui não dá, temos de ir embora. Aqui não é vida. Como é que nós vamos educar nossos filhos? Como é que termina o 15, livraço da Raquel de Queiroz, escrito por uma menina de 19 anos. Hein? Como é que termina o 15? Migrando também. Todos os clássicos da chamada literatura das secas é migração. Eles migram, chegam a São Paulo, principalmente, e constroem uma nova vida. E com a cara e com a coragem, que é uma coisa fantástica, né? Educam seus filhos, vencem na vida, né? Mudam a história, mas você tem uma economia tal forma dinâmica, que ela consegue incorporar essa força de trabalho. E ocorre uma coisa fantástica, que é aquele sujeito que saiu, por exemplo, do sertão central do Ceará, em Quixeramobim, o sujeito estava lá no sertão central, o sujeito se deslocou para São Paulo, a viagem era longa, muitos vinham... depende da época, antes da inauguração da Rio Bahia, que é 1949, a maior parte ainda vem por via ferroviária. E até hoje, não sei por que cargas d'água, não há uma ligação ferroviária direto Belo Horizonte-São Paulo. Então eles vinham descendo de Minas, de trem, chegavam a Belo Horizonte, ia até 3 Rios, aqui com o Rio, saíam, mudavam de trem e vinha para São Paulo. Eram mais de 200 estações que eles percorriam. Eu contei todas as estações no livro que escrevi, chamado Quando Eu Vim-me Embora. Como é que foi todo esse processo? Chegava a São Paulo, muitos não conheciam ninguém, ou perdiam o endereço de quem conhecia. E aqui construiu uma nova vida. Em outra época, vinha, a partir de 49, pelos chamados paus de arara, que eram aqueles caminhões improvisados, que na carroceria transportavam 100 pessoas, 90 pessoas, que era uma loucura. Inclusive o primeiro prêmio Écio de jornalismo, 1955, é uma reportagem belíssima da revista O Cruzeiro, sobre os paus de arara, que era uma aventura tudo aquilo. Você vinha e muitos andavam longos períodos a pé, até conseguir o trem ou o caminhão, para vir para São Paulo. E nessa viagem, muitos de 2 semanas, por exemplo, como eu falei, alguém que viesse do sertão central do Ceará, chegava a São Paulo, e ele já começava a trabalhar numa fábrica. Só que lá em Quixeramobim ele era um sertanejo, um lavrador.
chegava, só que naquela época, para ter emprego no pós-guerra, era necessário 2 documentos essenciais: carteira de trabalho e título de eleitor. Então ele buscava um título de eleitor, algo que ele não tinha, e a carteira do trabalho. Ele passava a ter uma relação assalariada, ele era alguém, tinha um registro de trabalho, e ele passava a ser cidadão, ele podia escolher em quem ele queria votar. Ele dava um salto histórico em 2 semanas, que na Inglaterra demorou 2 séculos, no processo de cercamentos e da migração campo-cidade, que levou à Revolução Industrial no último quartel do século XVIII. E isso ocorreu aqui. E aquele processo tão rápido de crescimento das cidades, né, não só de São Paulo, da região metropolitana, do interior de São Paulo, para ficar só no nosso estado, é uma coisa incrível. E aquele sertanejo virava trabalhador, em 2 semanas entrava numa fábrica e aprendia na prática como trabalhar. E aí falavam para ele que tinha um tal de sindicato que ele não sabia o que era, mas que unia os trabalhadores, se filiavam a um sindicato. Quer dizer, ele dá um salto histórico que demorou 2 séculos, 3 séculos em outros lugares. Aqui eram 2, 3 semanas, no máximo 1 mês. Então isso era um país que tinha dinamismo, que incorporava essa força de trabalho e a qualificava. No final da mesma década de 50, nós temos aqui em São Paulo uma grande campanha pelo ensino público e gratuito, né, que envolve toda a sociedade. É uma coisa fantástica, tal. Envolve a Universidade de São Paulo, os professores da Universidade de São Paulo. Me lembro de um que também voltado à educação, que foi secretário de Educação no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, o Fernando Azevedo, hoje ninguém lembra mais dele, né? A participação do Florestan Fernandes no final dos anos 50, início, toda essa campanha pelo ensino público e gratuito. Então, a questão da educação era importante, porque com esse deslocamento, a educação era caminho para a ascensão social. As pessoas diziam: eu não tenho educação, o pai, mas o meu filho vai ter, e ele vai melhorar de vida, e melhorava de vida. Não era um discurso no campo político-ideológico, havia uma concreticidade com aquilo. Ao estudar ele melhorava, fazia o antigo primário, o antigo ginásio, né? Ia ao ensino ao clássico, depende da época, científico, depois foi mudando a denominação até chegarmos ao ensino médio e tal, mas a educação era caminho de ascensão social, e ela estava se universalizando paulatinamente, de forma lenta, porque a universalização da educação é um fenômeno mais recente, mas ela era caminho de melhora de vida tal, e havia um entusiasmo pela educação, e havia um entusiasmo pela cultura, né, por ler, né, por aprender. Eu me lembro, nos meus cadernos, no verso, sempre tinha poemas. Eu lembro, era do Castro Alves, do Gonçalves Dias, os 2 maiores poetas do século XIX brasileiro, o tal. Hoje no verso tem um cantor sertanejo, mas tudo bem, são os tempos que nós vivemos, e havia incentivo, havia concursos de leitura, né? A cultura fazia parte da sociedade, e a relação cultura-educação ela é íntima, né? Se não há cultura, não há educação, a educação perde sua importância. As pessoas falam: eu vou para a escola para quê? Aí alguém vai dizer: é um fenômeno mundial. Não é, esse problema é nosso, porque nós temos, igual as questões econômicas, nós temos a mania de dizer que o problema é mundial. Não é. A segunda década desse século, o mundo cresce muito, 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 muito. A média é de 3 a 4% ao ano. Quem não cresce é o Brasil. Então o problema é nosso, não é que vem de fora. Da mesma forma no campo da educação, eu estava olhando os currículos, por exemplo, no caso da Itália, o que me chamava a atenção do Síria Colegial, ensino médio nosso, no terceiro, lá tem 1 ano a mais, é inacreditável o que se aprende no ensino médio. E essa é a presença da cultura, da língua, da tradição, da história. Os clássicos da literatura são lidos, aqui eles são resumidos, ou adaptados. Eu lembro que no governo dessa senhora que eu falei anteriormente, tinha dado 600 mil reais para uma senhora adaptar o Machado de Assis à linguagem atual. É inacreditável, fantástico, besterol nacional. Não, no caso da Itália, você lê os clássicos, o sujeito lê a Divina Comédia no ensino, no final do que seria para nós, ensino fundamental, início do ensino médio. Então nós estamos um outro, mas a Inglaterra assim, mas a Itália é assim, outros não são, a Inglaterra é, a França é, somos nós, que estamos num largo caminho, percorrendo o caminho da ignorância, porque quando não valorizamos o livro, a escola, a biblioteca, a cultura, o museu, né,
basta ver o besterol da televisão, que é... Tudo bem que as massas, a cultura de massa é de besteira. A massa não vai com... né? Essa é uma coisa óbvia tal. Mas o besterol nosso é muito superior à média do besterol mundial. Né? É um negócio assim inacreditável. E isso me chama a atenção, porque nós já fomos... Eu vi, não só como historiador, mas como testemunha presencial da história, momentos muito diferentes do que nós estamos vivendo. E parece que nós seremos assim para todos sempre. E não seremos. Né? Mas aí falta o quê? Falta crítica. O pensamento brasileiro avançou, outros, mas vamos ficar no nosso, com a crítica. Temos de ser crítico, criticar tudo e todos, duvidar de tudo, até se a gente existe ou não, não é assim? A velha discussão filosófica, ou como falava um novo filósofo francês, Deus morreu, Marx morreu e eu não estou me sentindo muito bem, né? É assim, assim, tem de fazer a crítica, é assim nos outros países, só no bananão que é o Brasil que é todo mundo parado, porque você pega uma entrevista do presidente Emmanuel Macron na França, pega o Canal 5, francês, pô, os caras acabam com ele. Primeiro, o cara tem formação universitária de alto nível, tem vocabulário, o atual tem 500 palavras, é diferente, o nosso, né? Tem 500 palavras se tanto, né? Então, é outro mundo, e o Macron apanha na entrevista, responde, discute, é assim que é entrevista. Não é como ele deu entrevista no fim de semana, falou, ô seu Mané, que isso, seu Mané? É assim que se fala, que se dirige a um jornalista, porque perguntou sobre a avó da primeira-dama, que mora na favela Sol Nascente, em Brasília, uma das favelas mais miseráveis, tem mal de Parkinson, anda com muleta, tem filho doente, que precisa do BPC, que ele queria extinguir na reforma da Previdência, vale lembrar, assinou sem ler, depois foi descobrir o que era, e a senhora ficou 3 dias numa maca improvisada, num corredor, no hospital, no Distrito Federal. E a neta não a vê 5 anos. Em nome de Jesus, claro, em nome de Jesus. Eu acredito nesses vendilhões do templo. Tudo em nome de Jesus. Né? Não teve outro aqui de São Paulo, que operou os dentes? Marco Feliciano, R$157 mil. Ele falou, a boca é minha ferramenta, a minha é de vocês também, né? R$157 mil, esse homem que não merece denominação, passou a mão em dinheiro público, meu, seu, nosso, porque a Câmara não autorizou a parte técnica, quem autorizou foi a mesa diretora, R$157 mil, isso no estado mais importante da federação, mais politizado, nós somos tudo assim, nós achamos sempre que São Paulo é melhor que o resto, só que aqui teve um sujeito, teve 1.800.000 votos e não mora em São Paulo. Enganou os eleitores paulistas. Eu desafio ele todo dia na rádio. Eu falo, prova onde você mora. Que é o Eduardo. Prova onde você mora, Eduardo Bolsonaro. Não mora em São Paulo. Ele falsificou o registro. Falsidade ideológica. Caso de cassação. Mas nós estamos no Brasil contemporâneo. Recebe prêmio. Se eu der um planisfério para ele, ele não identifica os continentes. Tenho certeza. Ele vai falar, é África? Eu falo, é para oeste. Ele fala, o que é oeste? É para lá, para cá, para cima ou para baixo? Porque não sabe, eu conheço essas figuras. Algumas eu sou obrigado, por dever de ofício, não por prazer, de ouvi-los, até tete a tete. Eu fico abismado, porque eu me lembro de uma colega de letras que falava, olha o olhar baço da ignorância. Ela fazia isso na universidade, né? E tem uns que eu olho, eu percebo que se eu falar, está blindado. O cérebro está blindado. Alguns têm um cérebro que lembra do Australopithecus. É um processo de transformação, sabe? Sabe o Australopithecus? Aí, aquele processo. Então, é isso. É inacreditável. Mas aí a culpa é de quem votou também, né? Nós tivemos o pior processo eleitoral da história, foi o de 2018, dá vontade de chorar. Eu conversei com todos, por dever de ofício, não gostava, mas foi obrigado. Não, um deles não veio, porque tinha um problema comigo, acabou não indo. Ganhei 3 vezes na justiça, inclusive de um dos candidatos em 2018, porque todo dia eu fazia uma coisa que eu já fiz com outros, faço com todos, porque não tenho ninguém de estimação. Eu pegava agenda.
todo dia eu pegava a agenda. Abria a agenda, o prefeito da capital chegava às 9, parava às 11, voltava às 3, 2, parava às 5. Eu falei, pô, não dá, né? É uma cidade sem problemas, pequena, a capital paulista, não tem problema nenhum. Aí eu dei um apelido que pegou na cidade de São Paulo, mas a culpa não é minha. Eu me lembrei do seriado Chaves, do carteiro, o Jaiminho, né? O Jaiminho sempre estava com fadiga, né? Jogava, o Jaiminho. E pegou, e ele ficou furioso comigo, tal. Inclusive tivemos um tete-a-tete em 2016. Quando ele foi candidato à reeleição, foi humilhado, né, nas urnas, e ele quis lá, tivemos um entreveiro e tal. Então, em 2018 ele não apareceu por essas razões, mas eu li a agenda de todos. Se vocês colocarem no Google, o meu nome, eu peguei as do Lula 2000, por exemplo, em 2003, 2004, eu peguei 2 anos de agenda. Tinha ministro que ele nunca tinha recebido, nunca tinha, e o Zeca Pagodinho 2 vezes. Eu falei, pô, quer dizer que o Zeca Pagodinho é mais importante que os ministros. Aí peguei da Dilma, peguei do Gedel, por sinal, e o Gedel, e os 51 milhões, hein? Esqueceram, né? Peguei do Gedel quando era ministro, aí peguei do Moreira Franco quando foi ministro, Brizola, e estudava a agenda. E peguei do presidente atual, também, que não trabalha. Eu, Jaiminho do Planalto, não trabalha. Eu peguei a agenda dele, eu falei, pô, não é possível chegar. Teve um dia, veio o jogo do Palmeiras. É inacreditável. Você, nós pagamos o translado dele a São Paulo, só para ver o jogo e voltar. Quanto custou isso? Quanto custou? E o casamento do filho? O que não mora em São Paulo, que fraudou 1.800.000 eleitores. Nós pagamos o casamento, pagamos o helicóptero, pagamos tudo. Quer dizer, esse sentimento do que é república no sentido francês, que a minha referência é a França. A nossa república nasceu por causa da França. Os nossos símbolos, por que a Mariana até hoje é símbolo da moeda brasileira? A Mariana é o símbolo da República Francesa. Na América do Sul, a Argentina, pega o símbolo nacional da Argentina, está o barrete frígio. O que é o barrete frígio? É aquele gorro vermelho da Sans-Culottes de Paris durante a Revolução Francesa. Tem cidades do interior de São Paulo que tem como símbolos o símbolo da Revolução Francesa, São José do Rio Pardo, por exemplo. Então a minha referência é a França, é lá que para mim é uma referência para o Brasil, né? Em termos de educação, de ensino laico, toda a ideia do ensino laico no Brasil veio da França. E nesse sentido, a ideia de república, de coisa pública, de separação Estado e Igreja, essa conquista da Terceira República Francesa, de 1800, depois da Comune de Paris, 1875, mais ou menos, que influenciou a nossa República, de 1889, nossa primeira Constituição republicana, entenda-se, de 1891. Então, a questão que se coloca, nós temos esses desafios, né, de entender o que é república. E aí nós, na sala de aula, como professores, temos muitas vezes, eu estou dando só esse brevíssimo panorama, de falar tudo disso na sala de aula. Se há décadas atrás, ao falar de educação, era caminho de ascensão social, como eu disse anteriormente, hoje, muitos dos alunos questionam os professores e dizem assim, eu estou aqui para quê? O que eu estou fazendo aqui? Né? Porque todos os exemplos que a sociedade está apresentando não é de pessoas que se educaram, que através da educação, ela não tem relevância nenhuma, né? O que passa no interior da sala de aula, e é isso que passa. Acabou essa história dessas referências que apareciam, tinha até em samba enredo, eu estava dando uma olhada em samba enredos do Rio de Janeiro, você pega samba enredo da década de 50, vocês devem conhecer um dos clássicos do samba, da Mangueira, o Cartola e o Carlos Cachaça, tem um chamado Ciência e Arte, que a referência à educação. É citado um grande físico, provavelmente o maior físico brasileiro, que é o César Lattes, né? Hoje, então, isso para ver como isso era uma coisa presente. Hoje não está. Hoje é uma modorra, a educação vira cumprir uma obrigação. Os prédios escolares nem sempre são adequados, a estrutura escolar não é, não há um espaço físico adequado, e aí todo mundo quer dissertar sobre educação. Qualquer bobo parece aí falar. Todo mundo quer falar de pedagogia, não entende nada, não estudou, não viveu a sala de aula, não produziu material didático, não viu o que é o dilema, né, cotidiano da escola, e não consegue ver, e eu acho isso, e boas experiências que apesar de tudo nós temos no Brasil. Apesar de todo esse cenário difícil, não é no sentido negativo, é ver a realidade, nós temos boas experiências espalhadas pelos estados.
experiências educacionais interessantes, que nesses encontros são divulgados, experiências eficazes, que muitas vezes são difíceis de serem reproduzidas em escala maior, mas em escala local elas dão certo, porque tem certas experiências que não dá certo fazer em grande escala tal. Mas nós temos boas experiências, nós temos em alguns estados bons secretários de educação. Eu conheço alguns. Você conhece a estrutura escolar, diretores de escola envolvidos, professores, você tem tudo isso. Mas nós precisamos de mais, né, de um grande choque de educação. Em 1989, no Senado, o então senador Mário Covas, foi candidato na eleição, que teve mais candidatos na história recente, foi a de 1989, o Mário Covas dizia que o Brasil precisava de um choque de capitalismo e tal. Eu acho que em 2019 o Brasil precisa de um choque de educação, né? Um grande compromisso nacional por educação, tal, uma coisa que entusiasme as pessoas, que você veja que as autoridades estejam presentes, os meios de comunicação de massa, haja aquele incentivo, e a educação vire um valor permanente. Ela tem de ser um valor permanente da sociedade, e não é um valor permanente, ela é desqualificada a toda hora, né? É sempre mal vista. Não, pegar todos os governadores de estado, nós somos 26 estados e o Distrito Federal, e o presidente da República, vamos pegar então 28 autoridades, eu nunca vi nenhuma das 28 autoridades esse ano com um livro na mão, eu nunca vi, posso estar errado, não vi. Claro que eu não acompanho todos, mas tento acompanhá-los, ver o que ocorre no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, mas eu não vejo, ninguém faz citação histórica. Eu estudei um tempo no México, acompanho o México, o presidente mexicano, que gosta de história, mas não é um historiador de ofício, fez ciência política, no discurso de posse, ele citou a história mexicana, acho que umas 20, 30 vezes, personagens fundamentais da história mexicana, tal. Aqui no discurso de posse do presidente não há uma citação histórica, mas não é o único. Na posse da Dilma ela não citou ninguém, na posse do Lula não citou ninguém, só para não ir muito atrás. Não tem uma citação histórica, um momento da história, um personagem, uma referência de alguém importante da história do Brasil, daquelas referências que todo mundo tem nos seus países. Não foi citado que é uma coisa que chama atenção, né? Nós não sabemos trabalhar com o passado. Eu nasci no interior de São José do Rio Preto, se for buscar alguma referência dos anos 20 de Rio Preto, anos 30, não vai achar. É tudo destruído. Nós não temos referência histórica. Aí é um fenômeno da América Latina? Não é. Não é, é um fenômeno brasileiro. Paulista, especialmente, que se destrói tudo, não fica nada, nós não temos referência. São Paulo, da cidade de São Paulo, que referência colonial você tem? Nenhuma, porque a igreja do Pátio Colégio é falsificação, ela foi construída em 1954, quando do 4º centenário da cidade. Aquilo lá não, é piada, aquilo é cenário de filme. Não tem, nós não temos nada. E o interior, o sonho do interior paulista, muitas vezes, em várias cidades, eu falei, tem alguma referência? Não tinha nada. Uma vez eu estava em Araçatuba, acho que a coisa mais antiga lá era um edifício, acho que uma igreja de 1947, 48, se eu não estiver enganado, era isso. Não tinha nada. Quer dizer, não tem passado. É verdade que o estado de São Paulo, uma parte dele, ele é muito novo. Além Bauru, é uma ocupação a partir do século XX. Se você for pegar os mapas até final do século XIX, a última referência era Bauru, a partir dali está escrito no mapa, sertão desconhecido. Então, portanto, é uma área de ocupação recente, tudo bem, é verdade. Mas mesmo assim não se preserva a história, não tem o passado, não tem nada. Então, a gente fica sob o nada. Então, com que a gente vai trabalhar com língua portuguesa? Os valores, quando falo em valores nacionais, é uma coisa que me irrita atualmente. Eu até entendo, algumas pessoas falam isso sinceramente, não por oportunismo. Outros são oportunistas, outros não. Essa questão dos valores nacionais, né, que nós vamos perdendo também. Os valores nacionais, a questão da bandeira, do hino, mas não é só na escola. O futuro espero que não seja, o futuro embaixador do Brasil nos Estados Unidos usa chapeuzinho do Trump 2020, bem nacionalista, hein?
super nacionalista, pô, cara bacana. E o presidente quer entregar o subsolo brasileiro a empresas americanas, diz que vai designar o filho para trazer empresas americanas no território Yanomami. Pô, antigamente chamava entreguismo isso, né? Na minha época chamava entreguismo, agora eu não sei como é que chama tal. Então não adianta esses falarem de valores nacionais, porque eles batem continência para a bandeira americana, não para a bandeira brasileira. Basta ver o que o Brasil está fazendo nos organismos internacionais. O Brasil está votando com os países muçulmanos. Vocês não imaginam o que o Brasil está votando. Contra as mulheres, coisas tenebrosas. As piores coisas que vocês podem imaginar, o Brasil está votando a favor. Porque tem, como ministro das Relações Exteriores, o Beato Salu. O Beato Salu do Roque Santeiro, que é conhecido como Ernesto Araújo, mas o nome dele mesmo é Beato Salu, né? Que é um doido, é um maluco que está lá, um doido de pedra, né? Que nunca chefiou uma embaixada. Uma embaixada, e está a serviço de interesses norte-americanos aqui no Brasil. Então esses não podem falar de nacionalismo. Falar em nacionalismo, pode tirar o cavalo da chuva. Esse daí, você imagina, eles foram lá, o presidente da República Brasileira, o vice Mourão, são tantos exemplos, semana passada, Hamilton Mourão, Rio Grande do Sul, conferência. Olha o que ele disse, olha que baixo nível, que vulgaridade, aonde nós chegamos. Ele se referiu a Merkel, chanceler alemã, e disse, ela está tendo um problema de saúde, vocês devem saber, ela estava tremendo, ninguém sabe se é Parkinson ou o que é. Ele disse que ela estava tremendo por causa do medo que ela tem do Trump. E tem o vídeo. É aquela foto, ele mostrou a foto, vocês devem se lembrar, é uma foto da reunião do G7, que está ela com as mãos na mesa, se dirigindo ao Trump, os outros, o primeiro-ministro ou o chefe de Estado, depende, ao lado, e o Trump sentado, com aquele ar de aluno travesso, né? E ela está explicando para ele as coisas. E aí ele mostrou num painel e disse, olha, ela está tremendo com medo do Trump. Quer dizer, aí tem tudo, tem machismo, e se referiu ao Trump como nosso presidente Trump. Pode ser dele, meu não é. Meu não é. Eu sou cidadão da República Federativa do Brasil, não dos Estados Unidos da América. O que é isso? A que ponto nós chegamos? Eu nunca vi, quer dizer, os outros entregavam o Brasil para os bolivarianos. Esse entrega o Brasil para os americanos. Quer dizer, pô, onde nós estamos? Então, falar em nacionalismo, e bate continência para a bandeira das 13 listras. Então, nesses eu não acredito. Eu acredito naqueles que dizem, e aí eu acho que é correto, que nós precisamos na escola trabalhar com essa questão dos símbolos nacionais, que nós trabalhávamos. Eu aprendi isso quando era aluno, né? A questão da bandeira, o dia da bandeira, a questão da independência, né? Discutir o processo. Nós vamos ter o bicentenário da independência, e o Museu do Ipiranga está fechado desde 2011. Desde 2011 está fechado o Museu do Ipiranga. E eu enchi todo dia, o governador disse, não, agora conseguimos dinheiro de iniciativa privada, vamos reformar o Museu do Ipiranga. Está fechado o Museu do Ipiranga. E na gestão Marta, quando era prefeita, a Marta Suplicy, era que ele ia canalizar o rio Ipiranga. As margens plácidas seriam canalizadas. Quer dizer, um negócio assim absurdo. Não, você imagina, o nosso hino, como é que está no nosso hino? Nas margens plácidas, né? Ela queria canalizar. Aí você ia levar as crianças, o estrangeiro dizia, cadê as margens plácidas? Está aqui embaixo. E era natural, ninguém falou. É que houve uma gritaria, falou, Marta, devagar com o andor. Mas agora diz que vão despoluir, porque até uma metáfora com o Brasil, o córrego Ipiranga está todo poluído, né? Bem, aí nós vamos ter o bicentenário da independência e nós não conseguimos construir o que é a ideia de ter 200 anos de Brasil, né? Dos grandes personagens, da questão histórica, discutir legal, não na base de aquele panfleto a estilo Carla Camurati, Carlota Joaquina, aquilo é ridículo. Claro, se Dom José fosse aquele idiota, ele não tinha deixado o filho dele aqui e reinado em Portugal, isso é uma bobagem. Discutir seriamente a história, pegar os símbolos nacionais, o hino da independência, o hino à bandeira, o hino nacional, mostrar os símbolos, discutir o seu nascimento, a questão das bandeiras e tal. Mas isso não como disciplina, mas como conteúdo pedagógico. Pegar a nossa
nossa Constituição, uma vez eu falei até para o ministro Aires Brito, quando presidiu o Supremo, eu falei para ele, pô, por que não pegar a ideia de pegar a Constituição como livro-texto, em sala de aula, né? A gente entender os nossos direitos, os nossos deveres, as nossas obrigações, né? Tem de dar uma sacudida na questão da questão nacional, né? Dos nossos símbolos, porque nós perdemos essa ideia, perdemos a ideia do significado de território, né? Como é que se construiu o território brasileiro? Outro dia eu estava falando do Barão do Rio Branco, que é grande mito da história brasileira. Mito é o Barão do Rio Branco, não é o cara que fala 500 palavras citando. Mito é o Barão do Rio Branco, pô. Se nós temos essa configuração territorial, devemos a ele, que criou o Itamaraty moderno, que foi durante 10 anos ministro das Relações Exteriores de 4 governos, né? Que passou a sua vida estudando, agora tem uma brilhante biografia, acho que a melhor que saiu sobre ele, estudando o Brasil, indo ao mundo inteiro, pegando documentos históricos. Se nós temos essa configuração territorial no Sul, a questão de Palmas, a questão do Acre, a questão do Amapá, a formação territorial deve ser a isso, né? Deve ser o Barão, e não a alguém falar, esse que é mito no sentido de referência positiva histórica. Então, isso que nós vamos resgatar os grandes valores nacionais. E quando eu me refiro à questão dos Estados Unidos, não é no sentido, né, de ter intolerância aos Estados Unidos. Nós devemos defender os nossos interesses nacionais. O papel de qualquer governo brasileiro é defender a soberania nacional, a nossa segurança, os nossos interesses. E ponto, né? É assim que tem de ser. E isso que nós temos sempre de mostrar, essa que é a educação cívica, não é ter uma disciplina, educação moral e cívica, é mostrar na prática que você defende segurança nacional. Como, por exemplo, agora no episódio da Venezuela, no começo do governo, nesse ano, o governo norte-americano insinuou a invasão militar da Venezuela, estava contando, naquele momento, com o apoio do governo colombiano, e o Brasil sinalizou inicialmente apoio. Né? Inicialmente apoio, o que era um absurdo. Aí, ainda bem que o núcleo militar ainda tinha influência, hoje não tem mais, hoje o núcleo militar não tem influência nenhuma no governo, mas naquele momento tinha, foram à reunião em Bogotá do Grupo de Lima, e impediu que o Brasil entrasse numa aventura militar. Nós teríamos, na fronteira norte do Brasil, nós não temos problemas fronteiriços há mais de um século, né? Podíamos ter um Vietnã na fronteira norte brasileira, que era uma loucura, né? Era uma loucura o que estava sendo feito. Aí que você vê quem é patriota. Não adianta colocar disciplina, organização social e política do Brasil, como nós tínhamos no passado, educação moral e cívica. Isso é vago. Você precisa mostrar concretamente para o cidadão o que é defender interesses nacionais, né? O que é você valorizar. Uma última questão que eu fico indignado, tal. A nossa Constituição, tanto no artigo 2º, no artigo 5º, especialmente, que é o melhor artigo da Constituição, ela trata da questão da tortura. É inadmissível, a tortura é um crime inafiançável. Está lá na nossa Constituição, de 5 de outubro de 1988. É inadmissível, no século XXI, ter um presidente da República, que só chegou àquele cargo por causa da Constituição, defender tortura. Isso é inadmissível, eu não aceito, eu tenho vergonha. O vereador de São Paulo, Gilberto Natalini, deu uma entrevista à Folha de São Paulo, vereador de São Paulo, ele foi torturado pessoalmente pelo Ustra, ele diz na Folha, ele é vereador em São Paulo pelo PV, e ele riu o Ustra, torturando, pau de arara, choque elétrico, isso é herói nacional. A época major não se identificava nem pelo nome, tinha medo, esse covarde, se identificava com o nome Dr. Tibiriçá, o covarde, que terminou como coronel. E vocês não devem se lembrar um episódio em agosto de 1985, o presidente Sarney visita o Uruguai. Quem era o adido militar lá? O Ustra. Carlos Alberto Brilhante Ustra. Quem estava na delegação? Uma então deputada, uma atriz muito conhecida à época, especialmente, a Beth Mendes, que tinha sido torturada por ele, e o reconheceu na hora, voltou e denunciou. Ele a torturou com choques elétricos, pau de arara, afogamento. Ela falou, é esse daí, e ela foi inocentada de todas as acusações na justiça militar.
Um homem como esse, um covarde, que enxovalhou a honra do exército brasileiro, que lutou contra o nazifascismo na Itália, né, os pracinhas, esses é que são heróis, que ninguém lembra dos pracinhas que foram lutar na Itália, né, e que tiveram um papel heróico. Esse homem que numa sala fechada, no escuro, torturava mulheres, torturava homens, assassino, é chamado de herói. Eu até me lembrei, fiz até um comentário hoje, eu falei, eu queria ver se ele fosse na Argentina, fosse na Praça de Maio, e fosse elogiar o Videla, os torturadores da Escola Superior da Armada, né? Eu queria ver, vai ao Chile, e elogiou Pinochet, é inacreditável, e o presidente Sebastião Pinheira, que é um presidente sem direito, foi obrigado a falar, olha, não tenho nada com isso. É ele que falou, eu estou fora disso. Foi assinar lá o acordo lá do Prosul, que ele achava que era um tratado de país de direita. Aí o Pinheira falou, não, o senhor assinou, acho que o documento é errado. O tratado é de países democráticos, pode ser de direita, de centro ou de esquerda. Ou seja, ele assinou um tratado e nem sabia o que estava assinando. Parecia o José Genuíno, lembra? Que assinou sem ler, lá no distante 2005, no episódio do Mensalão. Então, a coisa que se coloca é um negócio assim inacreditável. E os valores da ética, da moral, da coisa pública, da república, do respeito à pessoa humana, de direitos, de deveres, de obrigações. Isso, como é que o professor em sala de aula pode remar contra essa corrente externa tão forte? Então você tem um tsunami fora da sala de aula, e você está na sala de aula, o tsunami está lá, que é uma sociedade toda desestruturada. Tem uma sociedade toda, e o país não sabe o que fazer com essa sociedade desestruturada, né? Nós temos uma bomba social nas regiões metropolitanas, nos bairros periféricos. Você anda por lá, é uma bomba social. Você tem uma senhora, por exemplo, que ela tem 4 filhos, uma de cada homem, que ela nem sabe quais são os pais. Então, e nós temos quase milhões de brasileiros que hoje a geração nem estuda, nem trabalha. Essa bomba social vai explodir daqui 15, 20 anos. As regiões metropolitanas, sem emprego, sem perspectiva, sem educação, sem cultura, sem futuro, porque a educação dava futuro, abria perspectiva de futuro. Então nós estamos vivendo um momento dificílimo. Ah, mas não podemos falar sobre isso, não é bom. Bom, essa é a realidade. Nós temos de mostrar o problema e aí superá-lo. E superar como? Com políticas públicas eficazes. Eu acho o oposto do que dizem. O Brasil não precisa de menos Estado, o Brasil precisa de mais Estado. É justamente o inverso. E Estado eficaz diminui as desigualdades sociais. Nós somos um país terrivelmente desigual entre mais pobres e mais ricos. Então temos que ter mais Estado, mais políticas públicas eficazes, né? Bons gestores, cobrança, é isso que nós precisamos. Por isso que muitas vezes eu fico meio solitário, as pessoas ficam indignadas com o que eu falo, porque eu pego as questões e fico falando, olha, não é assim, por exemplo, e para fechar, uma outra questão que tem relação com vocês, que é a questão da reforma da Previdência. Quando eu soube da reforma, eu dei uma diagonal. Diagonal é uma leitura rápida. Fiquei horrorizado com a proposta que veio do Paulo Guedes. E o Paulo Guedes era chamado de gênio. E aí eu fiz o que o meu amigo sugeriu uma vez. Quando alguém fala que o cara é muito bom, procura um livro dele. Aí eu fui procurar. Até hoje não achei, ele não escreveu um livro. O gênio da economia, prêmio Nobel, um cara brilhante, não tinha um livro, não tinha um ensaio. Aí eu falei, ele participou do debate econômico, fui procurar, não tem. Nos últimos 30 anos, o debate econômico brasileiro não participou de nenhum. E ele justificou, sabe como? Eu cheguei de Chicago, não consegui me encaixar nesse debate, fui para o Chile do Pinochet, que era um lugar tranquilo, muito bom, tinha debate pra caramba, que diga os que foram fuzilados e assassinados, aos milhares lá. Aí eu fui dar uma olhada na reforma, eu falei, porque as pessoas fazem assim, um fala, o outro fala, o terceiro fala, quando o quarto fala é verdade. A reforma é para acabar com o privilégio de rico. Aí eu fui ver benefício de prestação continuada. Rico sabe o que é BPC? Acho que é BMW. Não tem a mínima ideia. Você quer falar BPC. Rico sabe o que é PIS?
Programa de Integração Social, criado a 7 de setembro de 70, pelo então presidente Médici, acha que é Pisa, Torre de Pisa, você está falando de Pisa, eu visitei Pisa, não, dona Maria, não, senhor José, é o PIS, né? Aposentadoria rural é para rico? Claro que não, a proposta era um horror, o que a Câmara dos Deputados fez foi muito bom, deu uma melhorada naquilo, porque era um desastre. Rico vai ficar preocupado com o imposto sobre herança. Aí sim, que tem na França, por exemplo, né? Que tem nas democracias avançadas, da Escandinávia, por exemplo, e não tem no Brasil. Acabar com essa tributação absurda, aí você começa a colocar o dedo, que quem paga imposto no Brasil é pobre, proporcionalmente eles são os que mais pagam. Aí eu fui ver a reforma, fui pegando os itens, BPC, o PIS, aposentadoria rural, 70% dos municípios brasileiros funcionam por causa da aposentadoria rural. Precisava conhecer, ele já andou pelo Brasil, ele conhece os estados brasileiros, o Guedes, ele conhece os Estados Unidos e o Rio de Janeiro, e a Faria Lima em São Paulo, onde tem os bancos, é um especulador do mercado financeiro, né? Não vive da especulação, nunca produziu um alfinete. Então, o legal é a gente remar contra a corrente, a gente ter coragem, não tem problema, se a maioria acha uma coisa, e você tem convicção, estudou que acha que é outra, e você não está querendo auferir nada do que você pensa, não pensa só na questão monetária, não é um vendilhão do templo a serviço, uma garganta do legal a serviço de alguém, você tem de continuar falando, mesmo que isso acabe trazendo problemas para vocês, porque o poder no Brasil não gosta de crítica, o poder gosta que você fale sempre sim e sim senhor. Crítica eles odeiam, e todos são iguais, de qualquer partido político, de qualquer posição. Quando você faz crítica fundamentada, não é aquela crítica panfletária. Agora tem um custo, a gente paga o custo, mas a gente segue adiante, porque o futuro será dos críticos e de um outro Brasil que não é esse. E nós vamos construir um Brasil muito melhor. Eu tenho plena confiança no Brasil, nos cidadãos. Eu acho que é um povo trabalhador, que quer melhorar, que tem conquistas históricas, e nós vamos mudar o Brasil para melhor. E a educação é o grande instrumento. A gente tem de continuar a não perder a esperança, que nós mudaremos o Brasil. Tá bom? Muito obrigado. E eu estava lá atrás pensando, como é que eu começo essa entrevista? Qual é a primeira pergunta que eu faço ao Vila? E fiquei assim, pensando bastante tempo sobre como começar. Eu acho que porque vieram muitas as ideias. Sim. Eu acho que a gente deveria pensar sobre o seguinte aspecto. Tem duas carreiras em qualquer país do mundo que formam a estrutura, o senso crítico de uma sociedade. Uma carreira é o professor e a outra carreira é o jornalista. A gente mexe direto com as ideias, a gente mexe com a percepção, a gente muda o olhar das pessoas. E se você olhar para nesse momento, quais são as profissões que sofrem? Uma delas é o professor, que historicamente já tem todos os problemas que a gente está cansado de conhecer. E a outra, os veículos de imprensa e os profissionais de imprensa que vêm sendo atacados, questionados, dizem que tudo é fake news, quando a notícia não interessa, ou seja, se a notícia é ruim, culpa do carteiro, né? Você acha que isso é um modelo efetivamente utilizado pelas forças mais poderosas, não estou falando só do Brasil, estou falando disso como uma técnica do mundo, para desconstruir carreiras que são essenciais para a população e que se somam ao executivo, ao legislativo e ao judiciário? As fake news acho que dão muito certo, especialmente nos países que têm pouca educação, né? Porque onde há educação, você duvida. Quem não tem educação, aceita qualquer coisa, né? Então, falta educação, porque em alguns países eu observo que elas não proliferam. A pessoa lê, não compartilha. O compartilhar é uma das coisas mais tenebrosas, né? A pessoa lê e fala, não, isso aqui é um absurdo. Mas porque ela tem a consciência crítica, ela aprendeu na educação, ela teve educação, ela aprendeu a pensar, que é uma coisa, isso que é aprender a pensar, porque fake, fanáticos não pensam, né? E isso que querem fazer com a gente não pensar. E não há arma mais revolucionária do que o pensar, né? Aquela coisa do Lupicínio Rodrigues, num clássico da música brasileira, diz o Lupicínio, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar, né? E é isso. E aí, quando você pensa, você duvida daquilo imediatamente. E você tem uma formação para tal.
Então, esse é um desafio do mundo contemporâneo, né? É enfrentar a questão das fakes. E tem coisa... o que me chama a atenção é que, muitas vezes, pessoas que têm boa formação até... Esclarecidas. Eu falo, não é possível, né? Você não percebe que isso aqui é um absurdo? Então, precisa ter uma educação crítica, duvidar. Essa questão da dúvida é essencial. Eu acho que é um momento da história... A barbárie não vai vencer a civilização, eu acho que é isso, né? Eu me lembrei hoje, até citei um presidente da Argentina, que era um pedagogo. A Argentina teve presidente pedagogo, hein? No século XIX, Domingos Sarmiento, presidente de 1868 a 1874, que escreveu muita coisa, mas especialmente o clássico mais importante do século XIX da literatura latino-americana, que é o livro Facundo, Civilização ou Barbárie, né? E ele batia muito nessa tecla, vai mudar através da educação. Então, eu estava lembrando a questão da civilização ou barbárie e vendo o que está acontecendo no mundo contemporâneo. E vendo, inclusive, um professor de Harvard, o Steven Pinker, que escreveu um livro muito legal sobre o novo iluminismo, dizendo como que nós temos de enfrentar, outra vez, ter a luta pela razão, né? Em defesa das ideias, da liberdade, de pensamento, do iluminismo. Não é um momento fácil, no mundo inteiro, é verdade, no mundo ocidental, que nós conhecemos mais, mas nós temos de enfrentar, e aqui no Brasil também. Vai chegar uma hora que isso vai passar, como tudo passa, né? E aí a gente vai olhar, e esse momento vai buscar fazer uma análise histórica, de saber por que o país chegou a essa situação. Acho que o desafio, eu não tenho a resposta, eu não sei, todos nós gostaríamos de tê-la, né? Por que o Brasil chegou nesse ponto? Há uma série de fatores, não há uma razão, não há um determinismo de um fator, é um conjunto de fatores. Eu até poderia levantar um conjunto de fatores, para a gente ter chegado a isso. Acho que, de um lado, nós não somos um país que, no caso da imprensa, da tua questão, que temos uma tradição de uma grande imprensa. Nós tínhamos pouquíssimos jornais no Brasil. Os jornais nunca tiveram grande tradição, tivemos jornais importantes, mas outros países, os jornais foram muito importantes. Os jornais mudavam a história, nas independências da América Espanhola, a independência dos Estados Unidos, né? Os jornais na Revolução Francesa, né? Isso só para... Né? Nós tivemos uma grande importância, não é que nós tivemos jornais na independência brasileira, poucos, mas o jornalismo nunca teve o papel que teve em outros países. Lembrei o caso do Zola, né? No episódio célebre, quando ele escreve Eu Acuso, ele publica onde? Num jornal, né? O caso Dreyfus, né? Do caso do capitão francês de origem judaica, né? Condenado num processo montado. Então, os jornais sempre tiveram um papel muito importante. Nos Estados Unidos, lembrar o caso dos documentos do Pentágono, no início dos anos 70, do século passado, lembrar reportagens sobre o massacre de My Lai, na Guerra do Vietnã, feito por um grande jornalista chamado Seymour Hersh, que até agora publicou as memórias em português. Então, nós nunca tivemos uma imprensa assim, muito ativa, muito hábito e tal. E aí criou-se agora com as redes sociais, que é um fenômeno que nós ainda não conseguimos compreendê-lo totalmente. Virou, todo mundo acha que sabe. O que tem de professor de história no YouTube é inacreditável, né? Qualquer um fala de história, o cara vai falando, qualquer abobrinha. Uma vez eu estava trabalhando numa emissora, aí me falaram falaram, olha, tem um programa aí, vai vir um pessoal de um filme e tal. Você vai lá? Eu falei, vou, porque você acha? Eu falei, o que eles escreveram para eu ir lá? Eles sabem alguma coisa? Não sabem nada. O que eu vou discutir? Uma coisa que eles não sabem absolutamente nada, não tem informação nenhuma. Eu vou perder meu tempo, né? Então, tem gente desse tipo. E gente que não sabe nada e quer dissertar fazendo o discurso contrário. Eu me lembrei de um grande italiano que fez 100 anos de morte, de nascimento, melhor dele, o Primo Levi. O Primo Levi era um químico, judeu, morava em Turim, foi levado para o campo de Auschwitz, na Segunda Guerra Mundial. E ele escreve clássicos, célebres depois. Um deles, que eu acho bonito, mas duríssimo, chama-se É Isto um Homem. Teve uma vez um debate na TV italiana, era sobre o Holocausto. Aí sentou um senhor, tal, aí o senhor começou a falar que não existia o Holocausto, não tinha câmara de gás, não tinha câmara... O que ele fez? Dava para debater? Não dava. Ele falou, olha, não dá, eu vou embora. Levantou e foi embora, porque não dá diálogo. Então, tem coisas, hoje, nós chegamos a um ponto que não tem diálogo. Tem pessoas que dizem cada absurdo, né? Então, é o momento. Eu acho que nós vamos superar. Agora, como? Com o embate, com o debate. Debate democrático, enfrentamento saudável, democrático, plural. Saber que o Brasil não se divide em duas correntes. O Brasil não se divide entre Bolsonaro e PT.
Não é isso, isso é uma invenção. Eles se autoalimentam, o Bolsonaro alimenta o PT e o PT alimenta o Bolsonaro. O Brasil é plural, tem 10, 15 leituras de mundo, ideologias, concepções de Brasil, não é, isso, acabou essa conversa. Os fanáticos é que se autoalimentam, e quem não trabalha é quem não estuda, né? Quem não cita um livro e tal. E são iguais no comportamento. Uma vez perguntaram para Dilma, na campanha eleitoral de 14, tem o vídeo, a senhora disse que lê muito, fala de um livro. Aí o assessor, e ela ia fazendo assim, o assessor cantando. No fim ela não falou, porque não lia livro nenhum, tudo papo. Ela falsificou o currículo. Lembra o Roda Viva, que ela disse que era doutora em economia? Ela era bacharel em economia, ela falsificou o currículo, né? Então é isso. Bem, o Witzel do Rio de Janeiro falsificou também o currículo. Então é uma piada. Bem, o ministro da Educação publicou 2 artigos iguais com nome diferente, só publicou 3 artigos na vida, né? O Weintraub, que é caso de chamar a polícia, o PROCON, né? Se tivesse um PROCON da educação, né? Então é isso, a gente tem de enfrentar esse pessoal, eles não gostam, pressionam, pedem para te mandar embora, não tem problema, você continua, porque você não está falando uma inverdade, você sabe que vai chegar um momento que eles vão perder, a barbárie vai perder, a civilização vai ganhar. Vila, vamos começar com as perguntas da plateia. O Tomás Henrique Barbosa da Silva pergunta qual a sua opinião sobre o ProUni, sobre a possibilidade de estendê-lo ao ensino de base. E aí eu complemento o ProUni também com a possibilidade de financiamento FIES. E vou contextualizar. O FIES foi uma ferramenta que foi muito usada pelo governo anterior, no período de 2010 a 2014, cresceu 10 vezes. Era insustentável, gerou uma geração inteira de estudantes que estão endividados e sem emprego. O FIES teve uma outra finalidade que não foi essencialmente da educação superior. Como é que a gente consegue pegar FIES e ProUni e efetivamente transformar isso em ações de inclusão? E precisava ter primeiro um bom gestor, né? Alguma experiência de gestão educacional, que não é fácil, não é uma coisa fácil. Vamos lembrar que o regime militar criou o crédito educativo. Isso, na verdade, tem uma história, porque no Brasil todo governo acha que começou com ele. Os outros não existem, sempre começou com ele. Tinha o crédito educativo durante o regime militar, pela Caixa Econômica. Mas não teve nessa escala que foi nos governos Lula e Dilma e tal. Agora, foi uma irresponsabilidade. Primeiro, a expansão do ensino privado, sem nenhum filtro. É bom lembrar que na gestão Paulo Renato, que teve muitos problemas, ministro da Educação, mas fez algumas coisas que tem de ser lembrado. Uma delas, o Provão. O Provão, não sei se vocês lembram, os mais velhos, era um Provão, era feito no final do curso. Eu participei do Provão, eu fiz questões do Provão e corrigi o Provão. Era um pequeno grupo de historiadores, agora pode falar, porque já passou, não tem segredo nenhum. Era incrível o que tinha depois de 4 anos que ele tinha aprendido de história. Era um negócio inacreditável. Você falava, não é possível que ele vai dar aula com essa formação. Então, o que aconteceu é que as formas de avaliação do ensino superior desapareceram. Em certo momento, foi obrigado a ter X número de mestres e X número de doutores. Também isso foi eliminado. E na gestão do PT, vale lembrar, né? Isso acabou. E então, o que nós temos é um ensino universitário em que sai isso que foi colocado na questão, você sai com diploma e não tem inserção no mercado de trabalho. A questão que se coloca é que houve, eu fiquei 30 anos na Universidade Federal, houve uma expansão irresponsável do ensino público de 3º grau, das federais. Expansão absurda, aonde precisava curso técnico, ou até curso de alfabetização, se criou uma universidade, ou uma unidade avançada, um campi lá de alguma universidade. Eu pego o caso de Tocantins. Tocantins, Palmas é a capital, tal, aí no norte lá de Tocantins, construíram lá uma unidade da universidade. Eu falei, poxa, norte de Tocantins, lá precisa de outra coisa, de um curso técnico, de qualificação de força de trabalho, teria uma demanda danada. Não, criou uma universidade. Aí você cria um curso de história, começa com 50, no segundo ano tem 25, no terceiro tem 10, no último ano tem 4. Só que você tem um custo permanente. Qual é o custo permanente? Os professores, corpo técnico-administrativo e as instalações, que precisam ser mantidas, tem gasto de custeio. Em suma, foi uma enorme irresponsabilidade.
É uma questão complicada hoje resolver isso. É que o governo atual embaralha toda a discussão. Podia ser feita uma discussão legal, mas não por esses. Por exemplo, Mozart Ramos, quando foi sugerido no final do ano passado que ele fosse ministro da Educação, eu esperava que ele era. Na sexta-feira, no sábado, deixou de sê-lo, por pressão da bancada evangélica. Foi um absurdo. Mas o que tem a ver a bancada evangélica com Mozart como ministro da Educação? Nenhum, nada. Né? Então, a questão é que nós precisamos de bons gestores. E aí tem essa questão do endividamento. Tem faculdade em São Paulo que anuncia pelo preço. Estude aqui que é R$250. Quer dizer, o atrativo é a mensalidade. Tem uma que patrocina time de futebol. Então, que não tem mundial, vale lembrar? Então, para provocar os palmeirenses. Porque eu sou santista e tal. Então, nós não temos mundial faz tempo, mas tivemos. Longínquo, por isso que eu sou historiador. Então, é difícil ser gestor da educação, não é tarefa fácil, né? Mas tem de resolver, porque é um pepino. E a dívida, quem vai pagar? Você não tem inserção, não trabalha. O que te ensinaram não te coloca no mercado profissional. Seria muito melhor cursos técnicos curtos, de 1 ano, 1 ano e meio, mas que você tivesse inserção no mercado de trabalho. E tem uma outra coisa, certos cursos são do século XIX, no século XXI, em que a demanda econômica não quer mais aquilo. Mudou a economia. Então, muitas vezes, certos cursos que atendam à revolução, nós estamos vendo a 4ª Revolução Industrial, e muitas vezes o ensino universitário ainda está na 2ª Revolução Industrial. Acho que esse é um problema. Se a gente olhar as estatísticas, a gente vai ver como é que está concentrado num pequeno grupo de cursos, e a maior parte deles, direito, administração, pedagogia, enfermagem, eles levam praticamente metade dos estudantes que estão ingressando no ensino superior. Ou seja, a gente tem uma pequena quantidade de cursos que levam boa parte da mão de obra se formando, que não consegue nem depois conseguir se colocar no mercado de trabalho. Aí, aproveitando, eu quero passar a pergunta do Matheus de Moraes. Ele pergunta para você, Vila, qual é a sua opinião sobre o recém-lançado programa do MEC, o Futurice, que aumenta a autonomia administrativa das universidades federais e firma parceria com a União, universidades e organizações sociais. Inclusive, terminou ontem o período aí das audiências públicas do Futurice. O que você acha dele? Olha, aí a questão é que não há recursos. Não adianta você dar autonomia se não tem dinheiro. Você vai administrar miséria. Parecia socialismo em países do deserto do Saara. Vai socializar areia. Né? Ia socializar o quê? Não tinha nada. Tinha governo socialista na década de 70. É a mesma coisa. Você dá autonomia, amplia a autonomia financeira, mas não há recursos. E nós não temos uma tradição no Brasil de filantropia universitária. Sem falar de hospitalar. Vamos pegar a questão da universidade. Hoje até um dos jornais fala isso, acho que a Folha ontem, a questão da São Francisco, da Faculdade de Direito, do Largo São Francisco, de ex-alunos construírem um fundo para apoiar alunos que não têm recursos, terem bolsa, que é comum nos Estados Unidos isso, e em outros países também. Aqui nós não temos essa tradição, que é uma tradição muito saudável. Né? Claro que isso foi construído nos Estados Unidos no final do século XIX, numa luta política muito intensa contra os chamados, entre aspas, barões ladrões. E essas grandes milionárias, o Rockefeller, na época, final do século XIX, responderam a essa pressão popular criando as fundações, que era para devolver para a sociedade parte do que eles ganharam, com hospitais, bibliotecas, museus, universidades, etc. Né? E isso virou uma tradição, basta ver milionários contemporâneos, vocês acompanham isso. No caso do Brasil, se puder mamar na testa do Estado, roubar um pouquinho, eles roubam. Né? O Joesley Batista é um exemplo, o JBS, né? Aquele que, naquela gravação, ele diz, o Eduardo Cunha pediu 5 milhão, aí depois pediu mais 5 milhão. Depois, mais 5, 15 milhão, não há plural para o Joesley Batista, né? Esse sujeito era referência. Em vez de ele dar, ele saqueava o Estado. Grande parte da elite brasileira quer saquear o Estado. O sonho é quanto roubar melhor. O que eles puderem saquear via BNDES, Banco do Brasil, Caixa, antigamente, Instituto Brasileiro do Café, Instituto do Açúcar e do Álcool, o que tiver para roubar, eles estão aí. Devolver para a sociedade dá para contar. Antônio Hermílio de Moraes e a Beneficência Portuguesa, um bom exemplo, né? Vamos dar um exemplo bom, alguém que se dedicava, fazia a jornada na Votorantim, ia a pé, até a Beneficência Portuguesa, e tem um grande exemplo.
E transformou aquilo, pô. Quer dizer, tinha o compromisso com o interesse público. É isso que eu não entendo no Brasil. O sujeito não tem esse interesse que tem em outros países, de devolver à sociedade, né? E aí o papel das universidades federais, porque no projeto, como é que você vai recolher dinheiro Pô, eu lembro que na Federal de São Carlos, tinha lá do Grupo Ometo. Pô, o sujeito do Grupo Ometo, um dos grandes grupos da área do etanol, do açúcar e tal. Pô, por que você não cria um fundo Ometo de bolsas tal, e você dá aos melhores alunos, ou aqueles que têm mais dificuldade em X, Y, Z, etc. tal, né? Porque você precisa favorecer também aqueles que têm menos condições, né? As leis, ao contrário do que disse o presidente de domingo, as leis não são para a maioria. As leis são para a minoria de proteção. Ele não entende o Estado democrático de direito, né? É justamente o inverso. As leis de proteção é as minorias e não as maiorias. É o oposto, né? No caso da educação é assim. E a grande questão que eu acho que esse programa deve fracassar, infelizmente, não falo isso com prazer, as federais estão com muitas dificuldades. Há o problema da herança maldita, que veio das gestões Lula-Dilma, que é um problema, que deveria ser discutido seriamente com a sociedade, e não dessa forma, né? Lembra que primeiro corte eram as que bagunçavam, né? Não, então é uma bomba. Eu não sei o que vai acontecer com o ensino público e tal, e com a ciência e tecnologia, que o silêncio do astronauta é inacreditável. Ele é bom para anunciar travesseiro, né? Porque o ministro da Ciência e Tecnologia fica calado. Agora, anunciar travesseiro da NASA, ele era ótimo, né? E lembrar o seguinte, a missão não teve papel científico nenhum, foi no governo Lula, e ele saiu da aeronáutica depois que desceu em terra, né? Legal isso, quer dizer, nós pagamos tudo, que é nós que pagamos, e aí ele ficou fazendo palestra vendendo travesseiro. E defender a ciência e tecnologia, nada. Ele deve ser o funcionário público brasileiro que mais recebeu dinheiro na qualificação pessoal. Na qualificação pessoal. Deve ter custado caro aquilo Quase tudo. Que ele pediu admissão no espaço, né? Quase. Vila, a professora Juliane, diretora de uma escola aqui de São José dos Campos, disse o seguinte, que como é que você estimula o seu estudante a almejar algo maior? Você tem que apresentar para ele alguma coisa que ele não conhece. Claro. Você é professor de uma escola pública, o universo do seu aluno é limitado, você tem que mostrar para ele alguma coisa que ele deseje, almeje. E nesse contexto, eu quero fazer a pergunta da Sônia Regina Hidalgo para você. Que vai um pouquinho nessa linha, apesar de por caminhos diferentes. Ela diz o seguinte, pensando na influência da história do mundo e do Brasil, em vários aspectos, como o senhor vê a diminuição das disciplinas ligadas à história mundial e do Brasil nos currículos escolares? Como ter memória de algo que a gente não sabe? E aí é que eu digo, como é que você tem referência para o futuro se você não conhece de onde você veio? Olha, isso é fundamental, viu, que você perguntou, porque na gestão Montoro, Franco Montoro, tinha disciplina de História da América, não sei se alguns de vocês se lembram, mas tinha disciplina de História da América, tinha manual, inclusive, de História da América, porque havia aquela ideia, naquele momento, muito marcada pela questão da América Latina, né? Havia até os mais otimistas, está na nossa Constituição, inclusive, da questão de criar uma comunidade latino-americana de nações, havia muito essa ideia de História da América Latina, também, não só, em certo momento desapareceu a História da América, como foi diminuindo o conteúdo, acho que foi na gestão Covas, se não me engano, da carga horária de História e de Geografia, né? É incrível o desconhecimento geográfico também que se tem do Brasil, não estou nem falando do mundo mais ainda, as pessoas não têm a mínima ideia, né? Mas não se conhece nada de geografia, nada, não se conhece nada de história, não se tem conteúdos, e aí tem uma questão de São Paulo, que vocês me permitem comentar muito rapidamente, que é a seguinte, eu insisti naquele projeto de história do Estado de São Paulo, na questão do 9 de julho, de transformar o feriado, que é inócuo, numa data em defesa das liberdades, da democracia e da Constituição. Escrevi, inclusive, livro sobre 32, chama Imagens de uma Revolução. O livro está esgotado, saiu 2, 3 edições, tal, um livro grande e tal. Assim, muitas fotos, que eu queria mostrar a participação popular. E a ideia era transformar, porque quando eu era pequeno, morava em São José do Rio Preto, tinha até uma volta ciclista chamada 9 de Julho. Era estilo a Volta da França, sabe? Percorria e terminava em São Paulo, em frente à Gazeta Esportiva e tal. E envolvia todo mundo, o estado inteiro na questão do 9 de Julho.
Julho. Pô, será que não seria legal fazer redações escolares, as crianças debaterem Constituição, lei, liberdades, democracia, pluralidade, saber que democracia é conviver com pessoas que pensam diferente que você, tal. Aproveitar o 9 de julho, eu sei que é nas férias, mas você retroage a discussão, né? E depois levaria um grupo de escolas lá para São Paulo, tal, naquele desfile inócuo que tem a 9 de julho. Uma vez eu fui lá, iam dar uma medalha para mim, tudo bem, eu fui, era deselegante não ir, e fiquei assistindo um desfile, isso faz tempo, foi em 2008. E eu não entendi o desfile. Começou a passar Opalas, um monte de Opala, muitos mais novos nem sabem o que é Opala, um cara da General Motors, um monte de Opala. Eu perguntei para alguém lá, o que está fazendo Opala? Ah, é 40 anos da produção de Opala. Eu falei, mas o que tem a ver? 1932, Constituição e Opala. Aí passou Opala. Aí foi passando. Aí passou um grupo religioso, acho que era Cultura Racional, aquele que o Tim Maia aderiu uma época. Passou, eu falei, mas o que tem a ver a Cultura Racional com o 9 de julho? Não tinha nada, era uma bagunça generalizada tal. Ou seja, era para estar as escolas ali. Imagina que legal pegar as crianças do interior, visitar o obelisco, visitar os locais históricos de São Paulo, tal, debater, puxa vida, mas não se faz mais isso. Uma vez eu perguntei para um secretário de educação, por que não tem verbas para as escolas levar os alunos para os museus de São Paulo, o Museu da Língua, que está ainda fechado, mas por exemplo, o Museu da Língua é desse tamanho, um pocket museu, e a reforma é eterna, não termina, né? Tudo é difícil no Brasil. Imagina, o Juscelino Kubitschek construiu uma capital onde não havia uma cabana em 3 anos. Veja o que era o Brasil dos anos 50. Agora, você não consegue fazer um museu, reformar um museu. Bem, o do Ipiranga está pior ainda, né? Não, o museu é fechado. E eu fui lá em 2009, 2010, não estava tão calamitoso. Eu lembro, filmamos lá nessa série da TV Cultura, que tem no YouTube, e fecharam e acabou. E assim, então de trazer escolas, eu falei para o secretário, por que? Mas não há recursos, tal. Você imagina, você seleciona... São Paulo tem muitos municípios, seleciona 10% dos municípios, cerca de 50 aproximadamente, 60, e leva para São Paulo, faz uma grande coisa, pega 32 como mote, faz competições esportivas, não tem jeito, é um marasmo, parece aquela repartição pública, sabe, o cara põe o paletó, o tempo vai passando, lê o diário oficial, hoje eu sou A2, amanhã A3, amanhã eu sou A5, aí não dá, né? Você falando de museu, eu me lembrei que a gente tem um museu fantástico, é um museu da iniciativa privada, é o Museu da TAM, o Asas de um Sonho, que tem um acervo aeronáutico fantástico. Estou falando isso porque São José dos Campos tem, na sua essência, a indústria aeronáutica. Aqui não tem coisa do Cassiano Ricardo também? Oi? O Cassiano Ricardo não é de São José. Onde é o Cassiano? É, né? É o melhor poeta modernista, melhor que todos, é o Cassiano Ricardo. E, na minha opinião, como se eu fosse um grande especialista, mas ele é o melhor. E ele tem um livro de memórias. O Cassiano Ricardo é o mais hábil político que eu já vi na minha vida. Ele concordou com todos os governos. Que passou da República Velha, 30, interventorias, Vargas. E as memórias dele são deliciosas. Chama Viagem no Tempo e no Espaço. E, pô, tremendo poeta. Podia incentivar a literatura, a poesia. Pô, vamos ver lá, tá na mão, né? Chamar a questão, a importância da indústria aeronáutica, caramba, né? Voltar um pouco à questão cafeeira. Se São Paulo é o que é hoje, é graças à expansão do café. São Paulo, o Joaquim Floriano, em 1876, tem o centenário da independência norte-americana, e aí tem a exposição em Filadélfia, e o único chefe de Estado estrangeiro convidado é o Dom Pedro II. E ele teve o pavilhão brasileiro, e cada estado, cada província tinha o seu livro. O que escreveu a província de São Paulo foi o Joaquim Floriano, 1876. E lá tem todos os dados da província. Eu coordenei uma coleção da imprensa oficial que republicou tudo isso. Só que a imprensa oficial, com aquela vontade e tal, né, não sei nem onde são os livros. Aí, com boas introduções de grandes historiadores, muito boas introduções. Aí o Joaquim mostra a população. Você acredita que em 1876, qual era a cidade mais populosa, o município mais populoso? Era Taubaté. Não era São Paulo. São Paulo, a revolução se dá a partir da década de 80, especialmente no final dos anos 80, a revolução populacional, né? Então era conhecer, tal, tem todo o material sobre São Paulo na imprensa oficial, tem um monte de clássicos, nós publicamos 10.
e que eu coordenei a coleção com apresentações de grandes historiadores. Tem uma coleção que eu coordenei chamada História Geral do Estado de São Paulo, em 5 volumes, e esgotou em um mês, e a imprensa oficial não gosta quando esgota, ela gosta quando encalha, né? E resolveu não reeditar. Em um mês acabou. Então tem um material imenso para o professor trabalhar em sala de aula. E não é feito. Vila, nosso tempo está no finalzinho, mas eu queria fazer mais uma pergunta aqui, é do William Rodrigues. E ele pergunta se o Brexit, como ocorreu na Inglaterra, você acredita que foi alvo de fake news e eles também não têm educação? Quer dizer, a gente está falando de uma sociedade mais desenvolvida do que a nossa, mas que também caiu numa armadilha da população ser utilizada por políticos muitas vezes mal intencionados ou pouco conhecedores efetivamente das questões mais práticas. Você acha que a gente está com um problema em vários países do mundo? Isso é um processo que está acontecendo simultaneamente em diversas nações? Não, eu acho que o caso da Inglaterra, o Reino Unido, vamos falar Inglaterra para ficar mais fácil, não é a questão, aí é uma questão histórica, né? O sujeito está na Inglaterra, fala, quando eu for para a Europa, então tem isso, tem uma questão histórica das Ilhas Britânicas, do afastamento em relação ao continente, de uma sociedade muito particular. O sistema é diferente de medidas, pesos e medidas, a moeda. Vamos só lembrar, né? Uma série de especificidades da história das Ilhas Britânicas que é muito diferente do continente, né? Até o processo das lutas sociais, na Inglaterra tem uma particularidade muito grande, que não é o mesmo que ocorre na Europa continental. Portanto, há uma série de questões históricas que já tinha um relativo afastamento das Ilhas Britânicas, ou se quiserem, para ficar mais simples, Inglaterra, com o continente. Lembrar que ela entrou nos anos 70, que o nascimento do mercado comum europeu lá atrás era uma iniciativa fundamentalmente da França, Alemanha e Itália, tal, né? E depois é que tem a incorporação de outros países, até a União Europeia, e depois a entrada britânica, tal. Agora, foi um erro, eles sabem que foi um erro, mas democracia sim, né? Acabou sendo um erro, eles têm problemas graves, o centro financeiro que Londres foi, não será mais, há os problemas na Irlanda, né? Na fronteira Irlanda do Norte e República da Irlanda, alguns países do Reino Unido, a Escócia votou pela permanência e está irritadíssima e tal, e eles vão ter de administrar agora o que aconteceu. Vai ter a saída de qualquer jeito esse ano, e vamos ver o que vai acontecer. Agora, teve fake news? Teve, mas isso não é o elemento determinante. Há questões históricas que já mostravam esse afastamento de há muito, né? Havia toda uma indústria anti-União Europeia, desde a época da entrada do Reino Unido na União Europeia. Era constante os ataques a Bruxelas, né? Isso era uma coisa muito longa. Teve as fakes, mas esse não foi, na minha leitura, o elemento determinante. Vila, nosso tempo terminou. Muito obrigado pela sua conversa. Acho que foi extremamente animadora para o pessoal aqui. Se ninguém aqui tiver algum objeto cortante por perto. A gente tem de falar sempre a verdade. O que não dá é para construir um reino de Poliana, dizer que está tudo às mil maravilhas, que está fantástico. Aí o cara sai daquele lugar e vê outro mundo lá fora. Tem um choque de realidade. Então é melhor falar do problema, só enfrenta o problema quando mostra o problema. E buscar formas de superação. E a gente só supera com a sociedade civil organizada. As pessoas unidas, trabalhando junto, buscando o melhor, tendo valores éticos, tendo valores morais, defendendo a República, defendendo a democracia e defendendo a Constituição. Com cultura e educação. Com cultura e muita educação. Vila, obrigado. Gente.